fachada do STF desliza para as laterais. Voltamos a apresentar direto do plenário. Está de volta, vamos, portanto, continuar o acompanhamento da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. O Tribunal Federal reassume a presidência o presidente Dias Toffoli. Sendo feito da ação direta de inconstitucionalidade 3.446, trago em mesa o seguinte despacho proferido pelo ministro Luiz Edson Fachin, dirigido à presidência. Despacho com a urgência que o exame do interesse jurídico em causa se apresenta. Rememoro, trata-se ao início de habeas corpus impetrado em 5 de novembro de 2018, em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão de julgamento realizada em 21 de novembro de 2017, negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no HC 398.570, procedente do Paraná. Em síntese, prossegue o ministro Fachin, a defesa sublinha as circunstâncias que reputa configuradoras da suspensão da autoridade judiciária que proferiu sentença condenatória na ação penal 5046.512-94, razão pela qual postula a declaração de nulidade de atos processuais. Em julgamento colegiado iniciado no âmbito da 2ª Turma, foram proferidos, em 4 de dezembro de 2018, 2 votos no sentido do não conhecimento do habeas corpus, interrompendo-se o julgamento em razão de pedido de vista. Em seguida, em sessão ocorrida em 25 de junho de 2019, a 2ª Turma, por maioria de votos, indeferiu concessão de liminar proposta, aguardando-se o feito, nesta ocasião, devolução de voto vista para prosseguimento do julgamento. Nesta data, na data de hoje, em petição endereçada ao eminente ministro Gilmar Mendes, na condição de vistor da referida impetração, a defesa noticia que o juízo da 12ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, Paraná, autorizou a remoção do paciente das dependências da Superintendência da Polícia Federal no Paraná. Acrescenta que o juízo da Vara de Execução Criminal de São Paulo determinou a implantação do paciente na Penitenciária 2 de Tremembé, São Paulo. Sustenta a defesa que os atos decisórios indicados consubstanciam o agravamento do constrangimento que entende legalmente imposto ao paciente, bem como que a incapacidade estatal deveria ser resolvida em favor do restabelecimento da liberdade de locomoção. Por tais razões, requer a defesa que o eminente ministro Gilmar Mendes, na condição de ministro vistor e ad referendo do órgão colegiado, 1. Conceda liminar até ulterior análise da turma julgadora para restabelecer a liberdade plena do paciente. 2. Subsidiariamente, suspenda a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal Criminal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo até final julgamento do presente habeas corpus. Ou, terceiro, subsidiariamente ainda assegura ao paciente o direito de permanecer em sala do Estado Maior, observando-se ainda o disposto no artigo 103 da Lei de Execução Penal. Continua o ministro Luiz Edson Fachin. Verifico que os fundamentos e pleitos ora formulados pela defesa são distintos da controvérsia vertida inicialmente nesta impetração que se cinge a debater se o ato indicado como coator especificamente considerado configura ou não constrangimento ilegal a acoimar a liberdade de locomoção. Diante do exposto, objetivando ordenar a condução deste writ nos termos da atribuição regimentalmente conferida ao relator, artigo 21.1 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino com urgência o desentranhamento da petição em epígrafe e respectivos documentos que a acompanham com formulação de expediente autônomo sob a classe petição, mas depreendo que pode colocar-se em dúvida a atribuição para o exame da matéria, considerando que o pleito defensivo é expressamente dirigido na condição de vistor ao eminente ministro Gilmar Mendes. Determino com urgência o encaminhamento dos autos a serem informados à ilustre presidência desta Suprema Corte a fim de prevenir divergência quanto ao tema, nos termos do artigo 13, inciso 3 e 7 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. E concluiu o ministro Luiz Edson Fachin. Determina outro sim, caso delibere a presidência, pela atribuição da relatoria ao subscritor da presente. Analisando a petição a mim encaminhada pelo ministro Luiz Edson Fachin,
eu concluo pela competência de Sua Excelência para a análise do presente pedido, que trago em mesa e passo a palavra ao eminente ministro Luiz Edson Fachin para relatório e voto. Senhor presidente, eminentes pares, como definido Ministro pelo Edson excelentíssimo Fachin, senhor na presidente do ponta da Supremo mesa à Tribunal esquerda. Federal, esta petição 45232, protocolada nesta data, tem a relatoria definida em face da distribuição anterior do habeas corpus 164493, que está sob nossa relatoria e vista do eminente ministro Gilmar Mendes. Em termos de relatório, senhor presidente, como Vossa Excelência já aduziu ao trazer a matéria em mesa neste colegiado, a formulação... Só para, então, apregoar, porque acabou de ser distribuído, como o feito foi em urgência, trata-se da PET 8312. Como Vossa Excelência desentranhou do HC, nós estamos aqui a julgar a PET 8312. Perfeitamente. Eu mencionava, então, senhor presidente, que no início, como, aliás, consta do meu despacho, tratava-se no início deste habeas corpus, que foi impetrado em 5 de novembro de 2018, em favor de Luiz Inácio Lula da Silva, contra acórdão proferido pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão de julgamento realizada em 21 de novembro de 2017, negou o provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no habeas 398570. Nesta data, senhor presidente, à luz também do que Vossa Excelência já informou, e eu apenas reitero à guisa de relato, em petição endereçado ao eminente ministro Gilmar Mendes, na condição de vistor da referida impetração, a defesa noticia que o juiz da 12ª Vara da Seção Judiciária de Curitiba autorizou a remoção do paciente das dependências da Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Acrescenta que o juiz da Vara de Execução Criminal de São Paulo determinou a implantação do paciente na Penitenciária 2 de Tremembé, Estado de São Paulo. O argumento da defesa é de que os atos decisórios indicados consubstanciam o agravamento do constrangimento que entende ilegalmente imposto ao paciente, bem como que a incapacidade estatal deveria ser resolvida em favor do restabelecimento da liberdade de locomoção. E, por essas razões, como Vossa Excelência vem de relatar, requer a defesa que o eminente ministro Gilmar Mendes, na condição de vistor e ad referendum do órgão colegiado, examine os seguintes 3 pedidos. Primeiro, conceda liminar até ulterior análise da turma julgadora para restabelecer a liberdade plena do paciente. Subsidiariamente, suspenda a eficácia da decisão proferida pelo juiz da 12ª Vara Criminal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo até final julgamento do presente habeas corpus, ou, em terceiro lugar, subsidiariamente ainda, assegura ao paciente o direito de permanecer em sala do Estado-Maior, observando-se ainda o disposto no artigo 103 da Lei de Execução Penal. Pelas razões que Vossa Excelência já me nudentou, entendi que poderia colocar-se dúvida em relação à atribuição da matéria, por esta razão, tal como fez o eminente ministro Gilmar Mendes, remeti o tema para o desate pela presidência desse Supremo Tribunal Federal, como, aliás, é de atribuição regimental, deliberasse quanto ao tema da relatoria e, a fim, por evidente, de prevenir divergência. Vossa Excelência, ao trazer a matéria neste momento, define a relatoria como sendo deste ministro, que nesse momento faz o relato, e em face dessa definição, senhor presidente, comunico... Ministro Fachin, é que a Procuradora-Geral, se Vossa Excelência for entrar no voto, ela gostaria de fazer uma manifestação anteriormente ao voto. Pois não,
A doutora Raquel Dodge falará pelo Ministério Público. Nesse momento? Sim. Senhor ministro relator, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, o pedido feito na petição 8312 trazido ao conhecimento deste plenário está diretamente conectado com o princípio constitucional que assegura a todos o cumprimento de pena perante um juiz natural. Assim Quem fala é Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República. A pena é o juiz natural, aquele que sentencia. Há uma definição na Lei da Execução Penal sobre esta autoridade. E está dito na Lei de Execução Penal, no artigo 66, inciso 6, que compete exatamente ao juiz da execução da pena zelar pelo cumprimento correto dessa pena, da pena que foi aplicado ao sentenciado, bem como fiscalizar a execução da pena com concurso do membro do Ministério Público que atua nesta área de jurisdição. Entendo que a transferência, a remoção do preso de uma jurisdição para outra à revelia do sentenciado viola exatamente esse preceito constitucional e essas duas normas constantes da Lei da Execução Penal. E, por essa razão, opino aqui verbalmente pelo deferimento parcial do pedido no tocante aos itens 2 e 3 do pedido a que acaba de se referir o ilustre ministro relator, no sentido de reformar a decisão de remoção, que é o segundo pedido, e manter o preso, o condenado, confinado na sala do Estado-Maior, onde atualmente se encontra. Portanto, o parecer pelo provimento parcial do pedido. Agradeço a doutora Raquel Dodge. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, como eu dizia, e retomo, portanto, a manifestação... Quem fala é o ministro Edson Fachin. Antes da sustentação oral que vem de trazer à colação a eminente Procuradora-Geral da República, em face da definição da relatoria de Vossa Excelência, peço venha a este plenário para comunicar que, tendo em vista que este Tribunal Pleno se encontra em sessão e que a matéria se revela de indiscutível urgência e que não haverá sessão da respectiva turma, a não ser na próxima semana, que eu estou trazendo e comunicando a este plenário, estou trazendo para referendo o deferimento, à luz do Poder Geral, de cautela, dos pedidos constantes da petição de número 2 e 3, acolhendo, portanto, o sentido da manifestação da senhora Procuradora-Geral da República, com a qual seja, para o fim de suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo, até a apreciação final desta presente petição, 82112, e ainda para assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado-Maior, tal como se encontra nesse momento. Portanto, à luz do Poder Geral de cautela, e também considerando os fatos que estão noticiados nos autos, nesse momento, e à luz da urgência que a questão apresenta, eu estou deferindo liminar para conceder os pedidos 2 e 3 da pretensão da defesa técnica do ex-presidente e, ao comunicar este plenário, submeto a referendo do colegiado. É como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Como voto o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, presentes os requisitos da cautelaridade, como disse o eminente relator, em especial a urgência, acompanha integralmente Sua Excelência. Ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo. Ministra Rosa Weber. Com o relator, presidente. Ministro Luiz Fux. De acordo. Ministra Carmen Lúcia. De acordo, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, como a segunda turma não está reunida neste momento e só se reunirá na próxima terça-feira, e dada a urgência da matéria, eu ratifico a decisão do ministro Edson Fachin. Agradeço. Ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, lembrando que essa matéria está afeta à turma, mas considerando exatamente a urgência,
acompanho integralmente o voto do relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, a legislação instrumental, ela implica, em última análise, liberdade. Saber o que pode ou não ocorrer, considerado certo procedimento, considerado certo processo. O que é que nós temos no caso? Nós temos um habeas corpus em tramitação no âmbito da segunda turma. Quem fala é o ministro Marco Aurélio. Que diz respeito ao objeto definido. Diz respeito à decisão prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no caso, manteve de forma direta ou indireta decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Surgiu um fato novo. Indaga-se, diante desse fato novo, é possível abandonar-se a organicidade do direito, especialmente do direito instrumental, e queimar-se etapas? Qual é o ato que está sendo apreciado pelo Supremo, última instância do Judiciário? É um ato único da juíza da Vara das Execuções Penais no campo federal de Curitiba. Os atos de Sua Excelência não estão submetidos à jurisdição direta do Supremo. Os atos de Sua Excelência devem ser impugnados. Se assim entender a defesa, no foro próprio. Já ouvi, presidente, que o Supremo tudo pode. E tudo pode porque não há acima dele um órgão competente para apreciar as respectivas decisões. Mas esse fato, para mim, cobra, ao invés de adotar-se postura extremada, observância irrestrita ao arcabouço normativo em vigor. Não posso conceber que este tribunal endosse queima de etapas, por melhor que seja o objetivo. E nós aprendemos desde cedo que, em direito, o meio justifica o fim, não um fim ao meio, sob pena de ter-se a Babel o critério de plantão. O que dá base ao Supremo para pronunciar-se a respeito da matéria constante da petição da defesa? Nada, absolutamente nada. Deveria a defesa ter recorrido ao órgão Plateia ao fundo ocupa plenário. Da decisão do juízo de Curitiba, da Vara das Execuções Penais. E é interessante, presidente, como ocorre o tratamento diferenciado. No âmbito da primeira turma, se pega qualquer gancho para não se admitir impetração, para não se ferir a matéria de fundo de habeas corpus. Quem fala é o ministro Marco Aurélio. Diante desse contexto, diante de uma decisão de primeira instância, acolhe-se pleito de pronunciamento imediato do Supremo, menosprezando-se a organização judiciária, menosprezando-se a existência de um órgão revisor competente para apreciar merecimento de decisões do juízo, de decisões da primeira instância. Supremo não é revisor de decisões, de pronunciamentos, de juízos. Há um descompasso incrível entre o objeto da impetração
que começou a ser julgada... Plenário julga pedido encaminhado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que diz respeito a uma decisão, não sei se foi de ontem ou de hoje, quanto à transferência do réu Luiz Inácio Lula da Silva, transferência, repito, implementada pelo juiz das execuções penais federais de Curitiba para São Paulo. Não posso, presidente, abandonar, sob pena, como eu disse, de vingar o critério de plantão, a organicidade do direito, a instrumentalidade do direito, que, para mim, reflete segurança do sentido maior. Peço vênia para não referendar, por entender que não cabe ao Supremo pronunciar-se a respeito dessa matéria, mas sim ao Regional Federal da 4ª Região, a decisão proferida pelo relator. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Como voto o ministro Celso de Mello. Senhor presidente, é certo que habeas corpus... Ministro Celso de Mello, à esquerda. De primeira instância, seja ela federal ou estadual, compete ao respectivo tribunal em uma situação em que se impute ato de injusto constrangimento a um magistrado federal, a competência originária para processar e julgar a ação de habeas corpus pertencerá ao respectivo Tribunal Regional Federal. Numa situação como essa, caberia, como menciona o ministro Marco Aurélio, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região processar e julgar uma impetração de habeas corpus que fosse, perante aquele órgão judiciário, impetrado. Ocorre, no entanto, senhor presidente, que tramita perante a colenda 2ª turma do Supremo Tribunal Federal o habeas corpus número 164.493 do Paraná, de que é relator o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Mas com objeto específico, esse habeas corpus não é polivalente? Interfere o ministro Marco Aurélio. Se pegue caronas nele. A situação de periclitação do estado de liberdade de qualquer pessoa pode justificar, numa situação como essa que nós estamos examinando, em que se divisa a existência, como mencionou o eminente ministro Alexandre de Moraes, em que se divisa a existência dos requisitos de cautelaridade, sem que isso signifique uma antecipação de qualquer pronunciamento final. Quem fala é o ministro Celso de Mello. Haveria, e eu coloco nesse tempo verbal o registro que ora faço, haveria uma conexão com a ação de habeas corpus número 164.493 do Paraná. E esse é o elemento objetivo que justificaria, portanto, a impetração direta ao Supremo Tribunal Federal. Tanto que, no próprio incidente de transferência que foi instaurado perante o juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba, a partir de um pedido formulado pela Superintendência Regional da Polícia Federal na capital paranaense, pleiteou-se que, ao menos, se determinasse o sobrestamento do incidente de transferência até a conclusão final do julgamento do habeas corpus número 164.493 do Paraná. E houve outros... Plenário julga pedido encaminhado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que mencionou o eminente ministro Luiz Edson Fachin, a mim me parece que uma situação de clara periclitação do status libertatis
do paciente e tendo em vista a existência de um processo de habeas corpus que tramita originariamente perante a colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nele já havendo sido proferidos 2 votos e sobrevindo um pedido de vista formulado então pelo eminente ministro Gilmar Mendes, a mim me parece que, por uma questão de cautela, se justifica a medida preconizada pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, com quem, pedindo vênia, eu concordo. Eu também peço vênia ao ministro Marco Aurélio, acompanho o relator e proclamo, então, a decisão na petição 8.312, trazida em mesa, que, por maioria, o tribunal referendou a liminar deferida pelo ministro Luiz Edson Fachin, nos termos do seu voto, vencido o ministro Marco Aurélio. Em relação à ação direta de inconstitucionalidade, que estava apregoada na parte anterior da sessão, de número 3.446, o ministro relator indica que o seu voto é um pouco extenso, e então eu vou encerrar a sessão e retomaremos amanhã com o voto na ação direta de inconstitucionalidade 3.446, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Está encerrada a sessão. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita. O ministro Dias Toffoli termina algumas anotações, assim como a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, sentada à esquerda do ministro Dias Toffoli.